Aleluia. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra ao nosso coração, não vou ser extenso, sobre a igreja do Senhor, propósito da igreja. Glória a Deus. Quero trazer algumas luzes sobre a igreja, o seu propósito, o projeto de Deus com a igreja. E para isso eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Três do 8 a seguir. A palavra de Deus diz assim, ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender em todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Olha aí o pentecostal aí, ó. Aleluia. Esse aí é parceiro dos pregadores, né? Para dar ânimo, ele já dá uma glória. Aleluia. Irmãos, quero discorrer um pouco sobre igrejas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele manifestou muitas coisas e riquezas sobre a igreja. E nós, como igreja, devemos também entender algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que quem conhece a igreja de Deus é somente o próprio Deus. Então, meus queridos, só para começar, esse negócio da gente gastar tempo falando mal das outras igrejas, julgando igrejas, nós poderíamos aproveitar esse tempo de uma forma melhor. Porque quase sempre eu digo para você que nós vamos cometer falhas nesse julgamento, nessas dissertações
sobre o que se aproveita, o que não se aproveita. Isso é muito melindroso. Por quê? Porque a igreja de Jesus, a igreja do Deus vivo, somente Ele a conhece. Pastor, mas tem falhas, tem isso, tem aquilo outro. Claro, a gente foi dado no Evangelho uma oportunidade da gente julgar pessoas e movimentos pelos seus frutos. E talvez a gente até poderia se aventurar nisso. Mas o que eu digo é o seguinte: nós somos muito parciais. Na maioria das vezes, nós vamos julgar a partir do nosso ponto de vista. E quase sempre digo a você que nós vamos errar. Então, o melhor, sabe o que é? A gente orar. Orar e pedir que Deus abençoe as igrejas, abençoe os pastores, que Deus trabalhe na vida das igrejas, que Deus trabalhe na vida, né, da nossa cidade, como as igrejas da nossa cidade, da nossa nação e assim por diante. Esse deve ser o nosso papel, irmãos. E o nosso papel deve ser um papel também de unidade. Muitas vezes a gente fica meio que em uma disputa, mas isso não é bom. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre igreja, nesse texto, ele falou uma coisa muito interessante, e eu queria começar por aqui, no versículo 10. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Meus queridos, Deus escolheu a igreja, levantou a igreja, para que através da igreja fosse manifestado a multiforme sabedoria de Deus. O que isso significa? Isso significa que Deus é um Deus sábio em todos os aspectos. Deus é um Deus que tem sabedoria, mas não somente uma sabedoria específica. Às vezes, quando a gente... Essa semana mesmo eu vi alguém falando assim para alguém: qual a sua matéria preferida? Aí a gente tem sempre aquela matéria que a gente é melhor. Às vezes um gosta mais de matemática, de exatas, né? O outro já é mais da escrita, mais de português. E assim por diante. Se eu perguntar assim, além da matéria, qual a sua maior sabedoria? Aí alguém vai falar do outro, né? Alguém vai falar do outro, porque a palavra diz que o louvor não deve vir da nossa própria boca, mas alguém fala assim: aquele irmão, ele é muito bom para aconselhar casais. Outro vai falar assim: aquele irmão é muito bom de negócio. Aonde ele põe a mão, o negócio prospera, ele dá umas dicas, as coisas acontecem. Aí vai falar assim: aquele outro irmão, ele é muito sábio para realizar tarefas. Ele sabe fazer o serviço render, ele organiza a coisa assim, de tal forma. Ele basicamente monta uma linha de produção. Desde a cozinha dele, do trabalho, na empresa. Então, irmãos, as pessoas têm sabedorias individuais, mas Deus é um Deus que tem todo tipo de sabedoria. Você sabia disso? Deus é um Deus de multiforme sabedoria. Só que Deus, Ele não está aqui para ficar falando para o Thales, para ficar aconselhando o Atos, o Denis. Deus não está aqui para mostrar para o mundo a sabedoria dele, a forma dele de agir. Deus vai descer aqui e vai mostrar para o prefeito da cidade como se administra uma cidade. Não. Ele vai manifestar esta sabedoria através da igreja.
E é aqui que eu queria que você entendesse muitas coisas. Eu poderia falar aqui a noite toda só sobre isso. Primeiro, irmãos, dentro da igreja vai haver diversidade. Se Deus é um Deus de muitas, múltiplas, multiformes, ou seja, muitas formas de sabedoria, e Ele vai manifestar isso através da igreja, eu quero te dizer então que a igreja vai ser composta de pessoas diferentes. A igreja vai ser composta de pessoas das mais variadas qualificações. A igreja não vai ser feita de pessoas que sejam exatamente iguais, não. A igreja vai ser composta de pessoas que tenham talentos e dons diversificados. Pastor, mas disso eu já sei. E eu creio que todos vocês sabem. Mas por que então que nós temos tanta dificuldade em aceitar esse irmão que é diferente de mim? Por que então eu tenho tanta dificuldade de aceitar a igreja que é diferente da nossa? E aí eu quero estender esse assunto, tanto para os modelos de igreja, como para dentro da nossa igreja. Ah, pastor, tem uma igreja aí que é preta, o trem lá é complicado, só pela cor, a igreja é preta. Irmãos, o que nós sabemos desse corpo de Cristo? Tem gente que põe um rótulo, e por infelicidade, um pastor, um tempo atrás, pegando esse rótulo, falou mal desta igreja, e taxou que esta igreja era uma igreja de Satanás. Meus queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele trabalha de muitas formas, Ele se manifesta com variada sabedoria. Eu sei que você gosta desta igreja do jeito que ela é, mas eu sei que nós não temos a capacidade de alcançar todas as pessoas da nossa cidade com o nosso modelo. E eu não posso bater no peito e falar assim que não, tem que ser o nosso modelo, nós damos conta dessa tarefa. Não damos. Não damos. E Deus, sabendo disso, Ele deu variados talentos e levantou diversas igrejas na cidade. E é por isso que tem igrejas diferentes, tem a branca, tem a preta, tem a mais calada, tem a mais barulhenta, tem a que sapateia mais, tem a que grita mais, tem a mais silenciosa, tem a que faz mais caridade, tem a que constrói mais, tem a que faz mais missões, tem para todos os gostos. Pastor, mas construir é errado. Gastar dinheiro com tijolo e com concreto. Irmãos, eu sei que o assunto é amplo e não quero ficar restrito a alguma coisa, mas vai falar isso para Salomão, que ele não devia pôr ouro no templo. Deus desagradou? Não é para colocar. Deus permitiu que aquele primeiro templo fosse cheio de ouros e de coisas boas. Mas às vezes a gente quer taxar, aí aquela igreja é muito elitizada, é a igreja dos ricos, ela tem isso, tem aquilo outro. Irmãos, ela está alcançando alguém com isso. Não, aquela outra igreja é muito despojada, é assim, tem gente com cabelo grande, tem gente com a linguagem toda estranha, e está alcançando esses estranhos para Deus. Coisa que talvez nós não conseguiríamos.
Mas o que eu quero dizer para você com isso? Não só para melhorar o seu olhar para com eles, mas o que eu quero dizer é que dentro da igreja local, você tem que ter paciência com um jovem que é diferente de você, que está talvez com 60, 70 anos, já viveu as suas vaidades e perdeu todas elas, porque agora você só olha para o final da sua vida e quer criticar um jovem que está cheio de energia, cheio de coisas para viver. E você quer pôr um modelo nele que é jugo pesado. Irmãos, nós temos que ter o entendimento que Deus é Pai de todos. Nós temos que ter o entendimento que a coisa não vai funcionar somente do jeito que eu quero, não. Eu tenho que ter um entendimento que todos que Deus chamou é filho e Deus está cuidando dele. E se eu entender isso, irmãos, eu vou cooperar demais com Deus no seu projeto. Por quê? Porque quando eu ver alguém que eu estou julgando de rebelde, eu vou amá-lo. Eu vou estender a mão, eu vou orar por ele, e se eu achar que aquele caminho é muito ruim, eu vou, através da oração, da aproximação, da aceitação, eu vou trazer ele talvez por um caminho melhor, que nem sempre é melhor, às vezes é a forminha que eu tenho, mas às vezes dá certo. Mas aí a gente topa uns que não dá certo, e ele quer um modelo novo, e aí gera aquele choque. E às vezes a gente insiste um pouco e depois tende a desistir, mas o Senhor ama os seus até o fim. Meus queridos, a gente tem muito que aprender com o Senhor. Jesus, ele escolheu 12. Lá em Marcos capítulo 3, fala os 12 que ele escolheu. E se você lançasse um olhar sobre os 12 que ele escolheu, você ia ver que são pessoas diferentes. Você ia ver que lá tem um agitadão, você ia ver que lá tem os filhos do trovão, você ia ver que lá tinha alguns que a coisa tinha que ser do jeito deles, eles tomavam frente em tudo, eles tinham a iniciativa. E Pedro era um desses, e tudo ele era o da frente, queria tomar iniciativa. Aí, se os outros não entendessem, ia falar, esse aí gosta de aparecer, esse aí tudo é com ele. Irmãos, aí tem gente na igreja que fala, aquele lá gosta de aparecer, aquele lá é tudo com ele. Mas às vezes, se ele não fizer, as coisas ficam paradas. E aí nós poderíamos olhar, lá tinha gente zeloso, Jesus mesmo falou, eis aí um israelita zeloso da lei, em quem não há defeito. O que o senhor sabe da minha vida? Eu já te conhecia, já te vi debaixo da figueira, muito antes de você vir a mim. Tinha, irmãos. Lá tinha um PSTU, PSOL, diz que tinha um Simão Zelote, era o partido da esquerda, o mais radical. Jesus chamou ele. Jesus chamou ele e falou, venha, venha, está comigo, é do meu grupo. Mas hoje esse tema, irmãos, muitas vezes gera briga entre nós, direita e esquerda, de um lado e do outro, e às vezes tem gente que fala, eu não suporto o irmão tal, ele é desse jeito. Irmãos, estas coisas não devem nos dividir, mas o céu deve nos unir. Jesus Cristo deve nos unir. E aí eu já deixo uma palavra para você, moderação nisso, porque isso não leva nós a lugar nenhum. E a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Então, cuidado com as suas inflamações a respeito de pessoas que amanhã
ou depois pode te decepcionar. Eu não estou torcendo para isso acontecer, eu estou torcendo para dar certo. Mas o que eu falo é o seguinte: não venha brigar com o irmão, não venha brigar com as pessoas, não venha fazer disso a sua bandeira. A sua bandeira é Cristo. Você deve estar centrado na salvação, você deve estar centrado no papel que é o papel da igreja, manifestar a sabedoria de Deus aos homens. Ou você acha que Jesus nesta terra ia comprar briga entre os discípulos, entre as pessoas que o seguiam, por causa de coisas e de políticas e de posições ideológicas? Você não vê isso em Jesus. Tanto é que lá dentro do grupo dele coube todos. A gente tem muito que aprender com Jesus, irmãos. A gente tem muito. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser diferentes. Ela foi chamada, composta por pessoas diferentes, para manifestar a sabedoria de Deus, para manifestar a graça de Deus, para manifestar um Deus inteligente, um Deus sábio, um Deus que sabe circular em todos os assuntos, em todas as posições, em todas as circunstâncias. Isso é um dos propósitos da igreja, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Procure sempre, meu irmão, procure sempre, melhor dizendo, saber qual a vontade de Deus. No que eu posso manifestar a vontade de Deus ao mundo? Qual o talento que Deus tem me dado? Qual a sabedoria que Deus tem me dado para manifestar ao mundo? Como que Deus deseja usar a minha vida ao mundo? Olhe para os seus talentos, olhe para os seus dons e viva para Deus. Viva para Deus. Deus tem um propósito com a igreja, Deus tem um propósito com você, e a gente deve aprender isso. Uma outra coisa aqui no texto: Deus deseja que a igreja manifeste o seu poder, a sua sabedoria e tal, e tudo mais, os seus projetos, aos principados e potestades. E é por isso que eu já fiz esse primeiro ponto, te desafiando. Porque sabe qual que é o papel da igreja, irmãos? E por que nós temos que estar ligados e sintonizados com Deus? Porque o nosso papel é enfrentar principados e potestades. Não é pouco, não. Olha o que diz aí no versículo 10. Para fazer conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O papel da igreja é enfrentar Satanás. O papel da igreja é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O seu papel, irmão, é destronar Satanás daquilo que ele deseja realizar. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe deste mundo. Mas ele é o príncipe do mundo. Mas ele não é o príncipe da igreja. O príncipe da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que fazer isso ser uma realidade dentro da igreja, e eu tenho que transbordar isso ao mundo. O papel da igreja é destronar os principados e potestades. O apóstolo Paulo, ele é muito sábio, porque quando a gente pega uma palavra, uma casa com a outra, a gente vê isso. Ele fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais. Então, meu querido, o que acontece? Você não é adversário de homem nenhum, de pessoa nenhuma. O nosso adversário é Satanás, o nosso adversário é o inimigo, não só meu, porque ele não é inimigo só meu e seu.
Ele é inimigo das pessoas que estão lá no mundo também. Ele quer matar, roubar e destruir. E o nosso papel é arrebanhar as pessoas da mão desse destruidor. O meu e o teu papel como igreja é arrebanhar as pessoas da mão desse destruidor. Esse mês é um mês que tem uma campanha de combate ao suicídio. E a gente às vezes não vê falar muito sobre isso. Mas como tem uma campanha aí, e a gente vê alguns dados, irmãos, é muito alto o número desse ato no nosso meio. Mas qual é o nosso papel? Vencer os principados e potestades. O nosso papel é mostrar para as pessoas que existe uma solução para isso. O nosso papel é vencer. Agora, como que nós vamos vencer uma luta dessa? Na minha sabedoria? Não, irmãos. Sendo igreja, vivendo para Deus, sendo amor, sendo uma igreja que ama, que propaga a bondade de Deus, que propaga o amor de Deus, que propaga a fidelidade de Deus, o amor de Deus. E é por isso que nós não podemos falhar, é por isso que nós não podemos perder tempo julgando igreja, julgando movimento, falando mal dos irmãos, do outro, recriminando as pessoas que estão, às vezes até mesmo na nossa igreja local, gastando as nossas energias e nos dividindo. O nosso papel, irmãos, é lutar contra as astutas ciladas do diabo. Se nós entendêssemos isso e empenhássemos o nosso esforço nisso, sobraria menos tempo para julgamentos, apontar e colocar defeitos. Então, como igreja do Senhor, nós somos chamados a manifestar, a combater os principados e potestades. E aí, por fim, eu já quero concluir. Como igreja de Jesus, nós somos chamados a viver o amor do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é aquilo que nos move. Versículos 17, 18 e 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Não é um amorzinho superficial, não. É enraizado, alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, nós somos chamados a viver alicerçados, enraizados, enraigados no amor de Deus. E aí eu deixo um desafio para todos nós. Qual o último ato de amor que nós vivemos? Qual o próximo ato de amor ao próximo que nós pretendemos viver? Será que eu tenho isso projetado na minha vida? Será que eu tenho isso como um hábito na minha vida? Então, irmãos, não adianta a gente viver igreja, não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente ter a carteirinha da igreja, eu sou da igreja tal, se nós não tivermos o amor. O Evangelho de João diz que o amor é o cartão de visita, é pelo amor que nós seremos conhecidos uns dos outros. Então o amor é o cartão de visita.
Irmãos, nós temos que ter amor. Amor uns pelos outros. Amor para com o mundo que sofre e está sendo captado, assediado pelo inimigo, destruído pelo inimigo. Nós temos que viver este amor. Porque se nós não vivermos em amor, nada feito. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque está havendo muito discurso de insensibilidade ao amor. Mas mesmo no meio de uma pandemia, de uma dificuldade universal como a que nós estamos vivendo. Mas eu fico feliz, porque no meio de tudo isso, a gente vê muitos gestos de amor. Diante disso, a gente vê muitas situações de amor. Eu tenho visto pessoas aqui da igreja fazendo campanha e distribuindo 100 cestas básicas para pessoas carentes no mês. Isso é bonito. Isso é lindo de se ver. Ah, mas pastor, não é com o movimento da igreja? Não tem que haver, irmãos. Nós devemos amar e fazer da forma como nós podemos. Eu tenho visto pessoas levantar casas para pessoas que não têm teto. Conheço diversos movimentos. E quando pode, a gente vai lá e dá a nossa ajudinha também. Eu conheço outro movimento também de cesta básica para pessoas com câncer, e quando pode a gente vai lá e dá uma ajudinha também. Ah, mas não é da igreja, pastor. Irmãos, o amor não é algo para ser feito em detrimento da nossa placa. O amor é para ser vivido quando a gente vê alguém sofrendo, alguém necessitado, alguém carente, alguém que não tem esperança no mundo. E a gente tem que aprender a viver o amor de Deus. E a gente tem que todos os dias, irmãos, sair da nossa zona de conforto e falar: eu quero exercer um ato de amor para com a humanidade. Eu quero exercer um ato de amor para com a minha cidade. Eu quero exercer um ato de amor com a minha família. Eu quero exercer um ato de amor com a juventude da minha igreja. Eu quero exercer um ato de amor para com a terceira idade da minha igreja. Eu quero exercer um ato de amor para com as crianças da minha igreja. O que eu posso fazer para isso materializar? E a gente tem que viver dessa forma. Então, irmãos, a igreja, ela é chamada e composta por pessoas diferentes, para que nós venhamos manifestar todo o caráter de Deus ao mundo, para que nós venhamos manifestar todo o caráter de Deus ao mundo. Nós devemos viver em amor, nós devemos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais do mal, nas regiões celestiais. Você é igreja de Jesus. Ame as pessoas que estão à sua volta. Viva para o Senhor. Ah, pastor, então agora eu tenho que sair fazendo caridade. Irmãos, é bom. A palavra de Deus diz que as obras seguem a fé. Mas aquele que é chamado para defender o Evangelho em altos discursos, em altas falas, nas televisões, na internet, se ele não tiver amor na sua fala, irmãos, mas às vezes a gente gosta mais daqueles pastores valentes, né? Aqueles que gritam, aqueles que falam, com nós é assim mesmo.
Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Não estou falando que não possa gritar e ser enérgico e eloquente. Eu estou dizendo que nesse discurso tem que ter amor. Eu estou querendo dizer que nesse discurso, irmãos, tem que ter o caráter de Cristo. Eu estou querendo dizer que nesse discurso tem que haver os sinais de Jesus Cristo, aquilo que ele pregou, o Evangelho, a doação, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Então vamos levantar a bandeira do Evangelho. Vamos levantar a bandeira do Evangelho, porque este mundo é carente. Nós somos igreja. Nós somos igreja, nós estamos aqui para manifestar o caráter de Deus, nós estamos aqui para manifestar o poder de Deus, o amor de Deus aos homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Meu Senhor, venha usar a tua igreja, venha manifestar a tua graça cada vez mais sobre os teus filhos, venha levantar, Senhor, diferentes dons, diferentes talentos, venha usar, ó Senhor, os teus filhos de diferentes formas, em nome de Jesus, venha capacitar, ó Senhor, em nome de Jesus, mas que todas as nossas ações, que todos os nossos atos sejam regados pelo amor, que nós venhamos viver para o Senhor, que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Abençoa a tua igreja, Senhor, dá-nos o entendimento, Senhor, de que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, dá-nos o entendimento que nós devemos manifestar tudo aquilo que o Senhor é a este mundo, e eu sozinho não consigo fazer isso, porque eu sou muito, tremendamente limitado diante do Senhor, mas é no corpo, é no conjunto dos irmãos que nós completamos esta missão. Então ajuda-nos, ó Deus, e manifesta a tua graça e o teu amor sobre nós, sobre a tua igreja. Abençoe as igrejas da nossa cidade de Anápolis, abençoe as igrejas, ó Deus, do nosso estado, abençoe as igrejas do Brasil, abençoe as igrejas de todo o mundo, Senhor, todo aquele lugar que professa que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que deu a sua vida por amor da humanidade, que este local, Senhor, alcance a graça e o poder do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, levanta cada filho teu que está em dificuldade por sustentar o nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, intervir com graça, amor e bondade, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, meu Senhor. Leva-nos, ó Senhor, em paz e em segurança, e que nós venhamos glorificar o teu nome, Senhor, ao longo desta semana, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a viagem do pastor Oswaldo, traga-o em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão sofrendo com esta enfermidade, com este vírus desta pandemia. Seja o socorro bem presente na hora da adversidade. Entra, Senhor, com a tua mão poderosa para dar, Senhor, saúde, para dar força e resistência, meu Deus, para vencer esta dificuldade, em nome de Jesus. Meu Senhor, ajuda cada um da nossa igreja, Senhor, mas não somente os nossos queridos aqui, mas abençoa, Senhor, toda a nossa cidade, toda a humanidade, Senhor, todos os teus filhos que estão lutando contra esta terrível enfermidade. Meu Deus, gere fé, gere esperança, gere conforto no coração, mesmo quando a saúde está se esvaindo. Nós oramos que o Senhor seja o conforto de todo aquele que confia no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Você diz amém? Deus abençoe em nome de Jesus.